Vamos lá, para fechar o estudo da primeira derivada, e aí a gente a partir dos próximos vídeos começar a falar da segunda derivada, eu tenho aqui duas perguntas de verdadeiro ou falso, que são duas possíveis pegadinhas, né? Pegadinhas ou não sei, vamos ver, coisas que já caíram em concurso, inclusive. Essas duas coisas aqui já foram temas, itens de verdadeiro ou falso, de questões de prova da EFON ou da Escola Naval. Então, muita atenção, principalmente a segunda. A segunda aqui é um clássico que você precisa estar atento para não cair na pegadinha. Então, primeira pegadinha ou não aqui. Você pode aí, né, pausar o vídeo, tentar responder sozinho e depois voltar para ver a resposta. Se f possui derivada num ponto x0 e nesse ponto x0 e esse ponto x0 é um ponto de inflexão, então podemos afirmar que f' de x0 igual a zero. Repara que aqui eu já comecei mais cauteloso, eu cheguei aqui e falei assim, ó, f possui derivada em x0. Isso aí é para te lembrar do seguinte, eu tinha feito uma outra pergunta antes, que tinha sido assim, eu disse, por exemplo, se x0 é máximo local, então f' de x0 é zero. Eu falei que isso aqui é mentira. Por que é mentira? Porque ali, além de eu dizer que o cara é máximo local, eu também tinha que dizer que a derivada existe, né? Porque a gente viu um exemplo aqui em que o cara era máximo local sem a derivada existir. Então não podia dizer que a derivada dava zero. Então agora eu tomei esse cuidado aqui, ó, eu já estou afirmando. Se f possui derivada no ponto, e esse cara, em vez de ser máximo local, eu estou afirmando que ele é a ponto de inflexão, estou afirmando isso, eu sei que tem derivada ali e sei que ele é um ponto de inflexão. Então, com essas duas coisas dadas, conhecidas, posso dizer que f' de x0 é zero? Resposta, não. Falso. Aí você vai dizer, pô, cara, agora eu tinha certeza que era verdadeiro, depois que você escreveu isso. Como a vida é dura, professor. A vida é dura. Veja bem, se eu digo isso, que f possui derivada e o x0 é máximo local, ou se eu dissesse que é mínimo local, aí isso aqui seria verdadeiro. Se aqui eu troco o termo ponto de inflexão por máximo local ou mínimo local, com isso aqui dito antes, seria verdadeiro. Porém, mesmo com isso aqui dito antes, que a derivada existe, só falando que ele é ponto de inflexão, nesse caso de ponto de inflexão, eu não posso afirmar que a primeira derivada é zero. E isso aqui já é, né, até uma introdução para os próximos passos, quando eu falar da segunda derivada, é uma coisa você botar na sua cabeça. Bota na sua cabeça o seguinte, apesar da gente ter um caso em que a primeira derivada dá zero e o camarada é ponto de inflexão, apesar disso poder acontecer, a ferramenta certa para achar ponto de inflexão não é primeira derivada igual a zero. O lugar certo para você procurar ponto de inflexão, você vai ver que é a segunda derivada igual a zero. Não é a primeira derivada igual a zero que você está no lugar certo. Pode ocorrer de ter ponto de inflexão na primeira derivada, mas não é o lugar certo. O lugar certo para ponto de inflexão é na segunda derivada. Então veja. Olha esse desenho aqui. Foi inclusive o primeiro desenho que eu fiz quando eu falei um papo lá sobre o que é a tangente de fato. Imagina esse desenho aqui, ó. Não, isso aqui ficou ruim. Imagina a função fazendo isso. Não, deixa eu fazer um desenho para cima aqui. Imagina a função fazendo isso aqui, ó. Vou botar um pouquinho mais de curva aqui. Calma aí, tenha paciência. Imagina essa função aqui. Esse cara é um ponto de inflexão, porque a função deixou de ter concavidade para baixo e passou a ter concavidade para cima. Porém, nesse caso aqui, quando eu traço a reta tangente ali no ponto, a reta tangente aqui no ponto,
ela está com uma ligeira inclinação para cima. Então aqui nesse cara, x0, ele é em flexão, porque ele estava com cavidade para baixo e passou a ter com cavidade para cima. Porém, se eu olhar aqui, o f' de x0 é maior que zero. Por quê? Porque eu estou numa região ali em que a função está subindo. Quando a gente tem f' de x0 igual a zero com um cara sendo um ponto de inflexão, é porque por acaso ocorre dessa reta tangente aqui ficar na horizontal. Se essa reta tangente ficar na horizontal, a derivada vai dar zero. Mas ela não precisa estar na horizontal. Aqui nesse ponto a função pode estar subindo. Eu fiz um desenho aí num ou dois vídeos anteriores, foi a primeira vez que eu falei lá sobre o que é o ponto de inflexão. No desenho que eu fiz lá, também acontecia isso. Só que lá a reta estava descendo. A primeira derivada era negativa no ponto que era ponto de inflexão. Eu tinha um ponto de inflexão, mas a derivada primeira lá, se você voltar nesse vídeo e olhar, você vai ver que não está acontecendo isso também. Isso aqui, repito, só é indicativo de que a reta tangente no ponto está na horizontal, porque a derivada é o coeficiente angular da reta tangente. Então, para a derivada dar zero é porque a reta está na horizontal. Mas se a reta tangente estiver subindo ou se ela estivesse descendo, isso não vai ocorrer. Mas isso não tira o fato desse cara ser ponto de inflexão. Esse cara é ponto de inflexão? É, porque a função tem concavidade para baixo antes e tem concavidade para cima depois. Então, é ponto de inflexão? Sim. A derivada existe nesse ponto? Sim. Isso aqui ocorreu? Não. Então, por isso aqui é falso. Então, anota essa aí, né? Para não fazer besteira. Ponto de inflexão, garoto. Vou até deixar escrito aqui, ó. OBS. OBS. Quando você estiver buscando ponto de inflexão, na verdade, verdadeiro, o que você vai ter que fazer é pensar na segunda derivada. É lá o local, digamos, seguro para você buscar ponto de inflexão. Então, vou deixar esse OBS aqui, ó. Ponto de inflexão se busca em F duas linhas de x. É na segunda derivada que você busca os pontos de inflexão, não é na primeira. Mesmo podendo ocorrer de sem querer haver ponto de inflexão na primeira derivada, não é lá o lugar certo para você achar isso. É na segunda derivada que a gente vai ver em breve. Segunda afirmação. Se f' de x é maior que zero em todo o seu domínio, então tem uma função, tem o domínio dela, estou dizendo que todo o domínio dela, toda a extensão da função, a derivada é maior que zero. Se isso ocorrer, então posso afirmar que a função é crescente. Verdadeiro ou falso? Falso. Isso é uma das grandes pegadinhas. Aonde está aqui a pegadinha? Para você dizer, né? De repente você vai dizer que, pô, peraí, então o que eu falei lá nos primeiros vídeos que eu comecei a entrar nesse papo de primeira derivada está tudo errado. Não, não está errado o que eu falei lá. Vê bem o que está escrito aqui e o que está escrito lá. Quando eu falei esse negócio de que derivada positiva faz a função ser crescente, eu falei uma cara específica para o domínio. Eu disse assim, suponha que f' de x é maior que zero para todo x no intervalo AB. Eu disse que se a derivada é maior que zero para todo x no intervalo AB, então ela é crescente nesse intervalo AB. Aqui eu disse que ela é maior que zero. Aí você até pode dizer assim, pô, aqui você disse que é maior que zero em todo domínio. É até mais forte que isso aqui. Não, não é. O problema aqui dessa frase, que é o último lugar que a pessoa acha que pode ter o problema, é no domínio. Eu não sei como que é o domínio da função. Então, o cuidado que você tem que ter aqui é... E se o domínio for feio, ou seja, se o domínio tiver buracos? E se houver buracos? Como assim? O que eu quero dizer com isso? O exemplo clássico, que é na verdade o contra-exemplo clássico para a gente ver que isso aqui é falso, é o exemplo que qualquer livro ou apostila vai fazer, é a função tangente.
Imagina a função tangente f de x igual a tangente x. Qual é a derivada da tangente? F' de x, derivada de tangente, secante ao quadrado. Isso aqui é maior que zero. É maior que zero para todo x do domínio da tangente. Agora, onde é que está o problema? O problema é a cara do domínio. O domínio da função tangente é um domínio cheio de buracos. Quando eu defini lá isso aqui, e lá nos primórdios, nos primeiros vídeos, e falei que estava no intervalo AB, o intervalo é um negócio que você, dentro do intervalo ali, você não vai ter quebras, do início ao fim do intervalo. Mas se eu falar aqui o domínio, e eu penso na tangente, por exemplo, o domínio é cheio de quebras. Porque a tangente tem problema, né? No π sobre 2, 3π sobre 2, no 5π sobre 2. Então são lugares onde coisas bizarras podem acontecer, digamos assim. Então como é que é o gráfico da tangente? Ó? O gráfico da tangente tem aqui o eixo x, o eixo y. A tangente faz isso aqui, ó. Ela vem assim, aí tem uma quebra, que é aqui no π sobre 2. Simplesmente não existe a tangente no π sobre 2. Então ela sobe direto, estava lá subindo, nesse intervalo aqui, só que quando passa pelo π sobre 2, que é onde é um buraco do domínio, a função desce, ela passa a vir de baixo. Concorda? Ela estava crescente, mas quando passa pelo π sobre 2, algo bizarro acontece, como se fosse aqui um portal lá do Dark. Ele passa aqui por um portal e aparece lá embaixo. Aí a função agora sobe de novo, vem subindo, crescente. Só que quando eu chego de novo aqui em outro problema do domínio, ela novamente estava subindo, aí ela entra em outro portal lá do Dark e volta lá embaixo de novo. Essa função, eu posso dizer que ela é crescente? Não, ela é crescente se eu pegar só aqui dentro, né? Dentro desse intervalo aqui, que é de menos π sobre 2 a π sobre 2, em que a função é comportada, em que não tem quebra aqui no domínio, ela é crescente. Mas o problema é que se eu olhar para o domínio todo, eu tenho que olhar para tudo. Se eu olhar para tudo, se eu pego e penso daqui para cá, ela desceu. Então a função é crescente daqui para cá? Não, ela estava num ponto lá em cima, foi parar num ponto lá embaixo, ela desceu. Mas por que aconteceu isso? Apesar de eu ter a derivada maior que zero, porque necessariamente aqui eu passei por um ponto do domínio esquisito. O problema está no domínio. O domínio, pelo fato dele ter buracos, faz com que coisas bizarras possam acontecer, que é o que aconteceu aqui. A função está subindo, aí quando passa pelo buraco, portal do Dark, ela desaparece e volta lá embaixo. Ela desce do nada. Então, isso aqui é uma das clássicas pegadinhas. Já caiu um texto exatamente assim, em prova de fonte escola naval. E se você for olhar a solução comentada dessa afirmação, certamente o ponto de exemplo vai ser o da tangente. Isso aqui é o clássico do clássico do clássico. Isso aqui você tem que saber, tem que chegar na prova besurada. Valeu!